Simulado 166 de legislação de trânsito para você que nos acompanha aqui no canal, para você que está tirando suas dúvidas, testando conhecimento, está fazendo ali algum curso na área de trânsito, tirando a primeira habilitação, está estudando para concurso público, enfim, está no lugar certo. Vamos para mais um vídeo aqui no seu canal, são sempre 3 questõezinhas por vídeo e vamos lá para a questão de número 546, que é a primeira das questões desse vídeo aqui. Diz o seguinte, ó: os veículos tipo motocicleta ou motoneta, quando autorizados pelo poder concedente para transporte remunerado de cargas, conhecido como motofrete, devem ser registrados pelos órgãos de trânsito dos estados e do Distrito Federal na categoria aluguel. Até aí tá beleza. Atendendo ao disposto no artigo 135 do CTB e legislação complementar, realmente. Devendo ter alguns itens obrigatórios, beleza, exceto o dispositivo. Olha, que é o seguinte, vejam só. O que a pergunta está querendo de você? O cara que faz motofrete, ele precisa ter autorização do Detran. Isso aí é o que está na lei, tá certo? E assim, em relação à questão do motofrete no país, no que diz respeito à fiscalização, deixa a desejar. A minha análise é técnica, viu? Antes de mais nada, a fiscalização do trânsito ela realmente não fiscaliza como deveria. Isso é uma análise técnica, tá certo? Tenho minhas opiniões pessoais a respeito. Mas enfim, o fato é que precisa ter autorização do Detran para poder explorar a atividade. Tu vê que tem que estar na categoria de aluguel, que é a questão da placa, de característica comercial, a famosa placa vermelha, que nesse caso o caractere é na cor vermelha, atendendo ao disposto nesse artigo 135 do CTB, que diz que para ter placa de característica comercial tem que ter autorização do Detran, do órgão do poder público concedente, nesse caso é o Detran, e tem que ter alguns equipamentos obrigatórios no veículo. Em relação ao condutor, tem a necessidade de ter o curso especializado. Esse curso está previsto na resolução 930 de 2022 do CONTRAN. É um curso de 30 horas aulas, com 25 horas de aula teórica, 5 horas de aula prática. Esse curso vai ser inserido lá no prontuário do condutor, quando ele é aprovado, porque quando ele termina o curso ele vai no Detran fazer prova. E ele também precisa ter o EAR na habilitação, o exerce atividade remunerada lá no campo de observações do documento de habilitação. Além disso, ele tem que estar com um colete retrorefletivo. Pra você ter ideia, quando eu digo que tem pouca fiscalização nesse sentido, é porque a falta desse colete gera suspensão do direito de dirigir do condutor, por falta de vestuário. Já pensou? Isso aí está na lei, está na legislação. Autua lá no artigo 244, inciso 1, que é a mesma infração da falta de capacete, só que no outro desdobramento, seria falta de vestuário. Então perceba que tem uma série de exigências ali. Aí já em relação ao veículo, tem alguns dispositivos que também são obrigatórios. E aí perceba que, vamos voltar para a questão propriamente dita. Essa expressão, o tal do exceto, quando aparece, é pegadinha na certa, Porque se o cara passa batido nisso aí, você corre o risco de errar, Porque às vezes você vai lá e fica batendo cabeça ali, quando na realidade o que a pergunta pede, diz aí o que é que não está certo aqui, em outras palavras, Então, aqui é o seguinte, não se exige, ou seja, exceto o dispositivo de proteção de pernas e motor, isso aqui é obrigatório, tá certo? Isso aqui é obrigatório. Onde é que está a base legal para isso aqui? Bom, eu vou citar essa resolução. Essa resolução 943 de 2022 do CONTRAN, ela traz regras detalhadas sobre essa atividade profissional. Tanto a do motofretista, o popular motofrete, ou motoboy, que o pessoal costuma chamar, quanto o mototaxista, tá certo? Então tem lá essas especificações. Então, dispositivo de proteção de pernas e motor, conhecido popularmente como mata-cachorro, tem que ter. Dispositivo para rota e trajeto, vou marcar B aqui, mas vamos dar uma olhada nas outras, só para a gente ver. Dispositivo aparador de linha, que é para a famosa antena corta-pipa, e o dispositivo de transporte de carga. Para você ter ideia, nessa resolução aqui a gente tem detalhado todas as regras e especificações técnicas dos dispositivos de transporte de carga. Baú, alforge, grelha, bolsa, caixa lateral, sidecar, enfim, tem tudo lá. Se você quiser, você dá uma conferida depois. E eu acho que tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre essa resolução. Se você quiser dar uma conferida depois, quando terminar o vídeo aqui de simulado, Bora lá para mais uma. Resposta correta, letra B. Vamos lá para mais uma. Transitar com um veículo com suas dimensões ou de sua carga superiores aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização, sem autorização, é infração. Olha, aqui é o seguinte,
quando você tem um problema aqui com dimensão do veículo ou da carga do veículo, isso é infração aqui, ó, no artigo 231, inciso 4 do CTB, tá certo? E aí, o que acontece? Nessa infração do artigo 231, inciso 4, é quando o veículo ali, né, ele excede. Tem até resolução sobre o tema, que é a resolução 882 de 2021, que vai trazer algumas regras a esse respeito. Mas essa infração aqui em si, ela é de natureza grave. Aqui, 5 pontos no prontuário do infrator, multa de R$ 195,23 e a administrativa prevista é a retenção do veículo aqui para regularização. Então a resposta correta dessa aqui vai ser a letra C. Vamos lá para a nossa terceira e última questão, que é a seguinte, ó, questão número 548. O condutor de veículo automotor oriundo de país estrangeiro e nele habilitado, desde que penalmente imputável no Brasil, poderá dirigir no território nacional quando amparado por convenções ou acordos internacionais ratificados e aprovados pela República Federativa do Brasil. Até aí tá beleza. E igualmente pela adoção do princípio da reciprocidade. Beleza. Respeitada a validade da habilitação de origem no prazo máximo de... Olha, que é o seguinte, gente. Aqui é uma questão que, vez ou outra, você vê isso no concurso público, né? Que é sobre a habilitação do estrangeiro. O estrangeiro pode dirigir no Brasil? Pode, desde que ele seja habilitado lá no país dele, e aí por força de convenções ou tratados internacionais dos quais o Brasil faça parte, né? Ele vai poder dirigir no Brasil, né? Respeitado sempre o princípio da reciprocidade, né? Ou seja, o que tu faz lá, a gente faz aqui, enfim. A pergunta é, olha, respeitada a validade da habilitação dele de origem, pode ser que ela esteja vencida, aí não valeria aqui. Mas se a habilitação dele está válida, esse cara entra no Brasil, da data da entrada dele no Brasil, ele pode dirigir aqui com essa habilitação por quanto tempo? Essa resposta você encontra aqui, ó, que é na resolução 933 de 2022 do CONTRAN, que trata desse tema. São 180 dias. Depois de 180 dias, se esse cara quiser continuar dirigindo no Brasil, quando estoura esse prazo, aí ele teria que se habilitar no Brasil. Aí a própria resolução 933 de 2022 do CONTRAN, ela traz o procedimento para esse cara se habilitar no Brasil. Como é que faz para ele se habilitar aqui? Aí lá tem os procedimentos, porque depende do país dele, se tem acordo com o Brasil, se não tem, e até mesmo o brasileiro que se habilita no exterior. Né? Como é que funciona o brasileiro que se habilita no exterior? Às vezes não tem habilitação no Brasil, foi morar fora, tirou a habilitação lá. Aí para esse brasileiro as regras são as mesmas, aplicáveis ao estrangeiro. Com o detalhe de que tem que se verificar se quando ele foi lá quando ele tirou a habilitação lá, ele já morava naquele país há pelo menos 6 meses, né? Senão vira turismo de habilitação, né? Então você tem que provar que morava naquele país há pelo menos 6 meses quando se habilitou lá. Mas enfim, essa é a regra aí, se você quiser depois dar uma conferida de maneira mais detalhada nessa resolução 933 de CONTRAN. Mas o prazo aí é de 180 dias, beleza? E aí, acertou quantas? Ficou com dúvida? Concorda com algo? Discorda de algo? Fica à vontade, vai deixando aí nos comentários. Você que nos acompanha aqui no canal já sabe. Deixou sua dúvida, a gente tenta te ajudar de alguma forma, beleza? Agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui. Um grande abraço. Até a próxima.